Oi, gente, eu sou a Isabela do Futuro. Eu moro no Canadá, em Vancouver, e eu tô fazendo faculdade aqui. O pessoal me pediu bastante pra fazer esse vídeo porque eu, a Isabela do Futuro, já tenho experiência com intercâmbio de high school e com intercâmbio de línguas. Então, eu tenho muita coisa pra contar. E esse vídeo vai ser basicamente um resumo de todas as minhas experiências nos intercâmbios. Eu fiz aqui uma listazinha para as Isabelas do passado seguirem. Elas não são muito organizadas, mas elas vão acabar aprendendo a se organizar. E a minha lista tá separada entre esses aspectos, né? A idade, o tempo, o status da língua, a moradia e a socialização. Espero que gostem. Oi, eu sou a Isabela. Eu tinha 17 anos quando eu fui no meu primeiro intercâmbio aqui pro Canadá. Eu fui fazer high school. Eu tava no terceiro colegial quando eu vim pra cá. Na verdade, eu fiz um esquema lá pro que eu estudei aqui valer no Brasil. Então, eu fiz uma equivalência de diplomas. Por isso, eu consegui graduar. Eu passei um ano em Vancouver, principalmente por causa do clima. Na verdade, o clima foi a coisa que mais me incentivou, porque eu já sabia que eu queria o Canadá por causa do preço do dólar. Na verdade, meu sonho era ir para Los Angeles e viver um filme de Hollywood, mas como o dólar americano sempre foi muito mais caro, eu pensei, vamos pro Canadá. Até porque a qualidade de vida aqui é muito melhor do que a dos Estados Unidos e as pessoas são mais abertas, mais tolerantes. Pelo menos é isso que falavam. E eu queria sentir um pouco dessa liberdade nesse país, além de ajudar os meus pais a pagarem, porque a cada real que você acaba economizando em $1, né, ou pagando pelo canadense em vez pelo dólar americano, ajuda bastante no bolso no final. Status da língua, eu já sabia inglês quando eu vim pra cá. Na verdade, eu já era considerada nível avançado. A minha única barreira era mesmo a confiança pra falar. Eu chegava assim, e se era alguém que falava mais inglês que eu já ficava paralisada, eu não sabia mais me comunicar. Por outro lado, eu ajudava bastante os meus amigos que não sabiam quase nada. Então foi bem bom nessa parte. No final desse um ano eu já falava muito, assim, não parava de falar. My feet slipped. I saw you. I saw you. And so nobody else. Bom, eu morei em 2 casas de família. Nos outros vídeos anteriores, quando eu fazia vídeo, vão explicar isso melhor. Eu tive problemas na primeira família, eu não gostei deles. Eu fiquei com eles uns 5 meses. E aí, com a minha segunda família, que eu bati o pé pra mudar, eu fiquei mais 5 meses. E foi bem melhor. Morar com uma host family significa que você vai estar conectada àquela família pelo resto do seu intercâmbio. Significa também que eles vão ser responsáveis não pelos seus estudos, mas são responsáveis por você em geral. Então tem a comida que eles que vão fazer, eles controlam a sua hora de chegar em casa à noite e eles têm responsabilidade com você. Eles podem se conectar com a escola se eles acham que tem alguma coisa de errada. Você tá lá sob as regras deles e da casa deles. Nas minhas 2 famílias eu tive irmãozinhos, né, os host brothers, crianças, meninas, meninos. E era uma loucura, mas as crianças sempre foram legais, assim, de conhecer. No final eu não me dava muito bem com elas, mas no começo eu me dava bem com todo mundo, sim. É que acaba desgastando bastante, viu? Essa relação com a família é desgastante no final, mas vale muito a pena, porque você acaba descobrindo outras formas de convívio e outras regras. Isso é muito legal. Oui, tu manges une pomme? Apples. Sobre a socialização, foi ótima. Eu nunca tive tantos amigos na minha vida, eu nunca conheci tanta gente diferente e louca na minha vida. Vancouver é uma cidade cheíssima de brasileiros também, então você ia na rua, tinha alguém falando português, aí você já começava a conversar e já virava melhores amigos. Cici, a Marina no começo, depois foram vindo mais pessoas. Eu fiz muita amizade com mexicano, eu adorei. No começo do meu intercâmbio eu nem sabia espanhol, não conseguia entender absolutamente nada.
E no final eu já tava até falando umas coisinhas assim, eu entendia tudo. Inclusive o canadense, eu tenho bastante canadense no meu Snapchat, eu nunca mais falo com eles, na verdade eu nem tenho mais Snapchat, mas era isso que tava bombando na época. Também tinha o pessoal internacional da minha escola, o grupo dos internacionais era praticamente um só. Claro que existiam os grupinhos de melhores amigos, mas a gente sempre podia contar um com o outro. Então é isso, eu estudei meu inglês, e eu ia pra festas e eu comia muita porcaria. Eu duvido que tenha uma experiência melhor na minha vida do que esse intercâmbio. Querida, você ainda não viu nada, viu? Olha, a vida só está começando agora. E... Ai, gente do céu. Bom, muito prazer, eu sou Isabela de Montreal. Eu tenho 18 anos. É um ano depois, né? Mas olha, a gente muda tanto. Eu nunca ia imaginar que depois do meu intercâmbio para Vancouver, eu ia para um outro intercâmbio de línguas em Montreal, que é uma cidade francesa no outro extremo do Canadá. Então, beleza, eu tava nessa fase entre colegial e universidade, eu não sabia o que eu queria fazer direito, na verdade eu ainda não sei. Então, em vez de eu fazer um cursinho no Brasil e ficar por lá, eu decidi voltar pro Canadá e aprender uma nova língua, ainda mais que o Canadá é bilíngue, não sei se vocês sabem disso. Esse curso de idiomas durou 2 meses e depois desses 2 meses eu ganhei um certificado falando que eu era intermediária em francês. Eu escolhi Montreal por vários motivos. Um deles é porque Montreal já era no Canadá e eu já estava muito mais familiarizada com o país em si. Outro motivo é por Montreal ser uma cidade bilíngue oficialmente, então as pessoas de lá teoricamente tem que falar inglês e francês, então eu também poderia me comunicar em inglês com elas. E um terceiro motivo foi pela atenção que a escola me deu, né? Eu e minha mãe, enquanto a gente estava pesquisando as escolas, os lugares, a ILSC de Montreal foi muito atenciosa, a gente foi atendida pelo Bruno Ferraz, eu nem sei se ele trabalha lá ainda, mas foi o carinho dele e o profissionalismo dele que fez eu ir pra essa escola. Gente, eu não sabia francês. Diferentemente do meu outro intercâmbio, eu não sabia absolutamente nada da língua. Eu sabia algumas cores, eu sabia alguns números, eu sabia falar o meu nome. Je m'appelle Isabela. Mas fora isso, eu não sabia absolutamente nada. Então, na verdade, eu tinha que me comunicar fora da escola em inglês apenas. Lá em Montreal eu morei com um casal em um Airbnb. Essa foi uma opção particularmente barata, porque no caso eu só estava alugando um quarto na casa desse casal. E a moça era francesa, o francês dela era perfeito, maravilhoso, e o moço era peruano. Engraçado que o peruano não sabia inglês. Então, quando eu cheguei lá eu não sabia francês também, a gente acabou se comunicando em espanhol. Foi muito engraçado, a minha cabeça naquela casa tava sempre a mil, eu não sabia que língua eu falava e eu tentava falar francês, não conseguia. Aí vinha ela falando inglês comigo, porque a moça, a Sônia, ela sabia bastante, ela sabia tudo, né? Ela sabia as 3 línguas. Ela já vinha falando comigo em inglês, aí vinha o peruano falando em espanhol, porque ele sabia que eu não falava francês. Então, assim, foi uma loucura, mas no final das contas eu me senti uma trilíngue quando eu saí de lá. O bom de morar em Airbnb é que você tem muito mais liberdade, você tá responsável totalmente pelas suas coisas, as pessoas não vão fazer comida pra você. E eu não podia nem pegar a comida deles, então eu que tinha que ir lá, fazer minhas compras, cozinhar, lavar tudo direitinho. E eu só tinha um acesso ao meu quarto, né? Porque a casa era deles. E se eu tivesse algum problema na escola, se eu tivesse algum problema na locomoção, eles não tinham a responsabilidade de me ajudar. Muito pelo contrário, eles iam falar só foda-se. Claro que eu fui muito sortuda, eles me ajudaram sim, eles me levavam pra todos os lugares. Eu fui praticamente adotada pelo casal e eu me sinto muito, muito, muito sortuda por isso, porque eles são os amores. Mas assim, se eu tivesse problema na escola, eles não iam lá pra falar com eles por mim. Socialização? Ai, engraçado.
A socialização em Montreal não foi fácil. Olha, eu vou dizer que o meu grupo de amigos era, sei lá, no máximo... foram basicamente a minha sala e um pouquinho da sala do francês intermediário. A gente tinha aula junto e depois a gente ia comer junto. Não é que eu não queria fazer amigos, eu queria, mas eu cheguei a uma conclusão meio diferente sobre os intercâmbios de línguas. É que é mais difícil mesmo você fazer amigos por conta do tempo, né, que normalmente é um tempo mais limitado, e o foco. Eu tava lá pra estudar francês, não só eu, mas as pessoas da minha sala também, e todo mundo naquela escola tinha um tempo limitado pra aprender a língua o máximo possível. Então, quando eu chamava alguém pra ir pra algum lugar, eles falavam, ai não posso, eu tô estudando, ou eu tenho que fazer minhas coisas. Então, esse clima mais adulto, esse clima mais focado, acaba te deixando mais reservada também. Então, na verdade, o meu prazer era chegar em casa e cozinhar pra mim, ou ir pro meu trabalho voluntário. Eu tava lá fazendo aquele trabalho voluntário porque é importante, né, fazer isso aqui pra ficar no Canadá, é muito importante pra faculdade depois. Eu conheci apenas um canadense que virou meu amigo durante esse tempo, e foi por causa do trabalho voluntário também. Os meus amigos da escola não conheceram nenhum canadense, eles não tiveram a oportunidade. Ou se tiveram, não agarraram por algum motivo. Eu acho que esse motivo é realmente o tempo limitado que eles têm lá. Querendo ou não, o canadense também, ele acaba ficando longe das pessoas que estão fazendo curso de línguas, porque eles sabem que você vai embora daqui a um mês. E não sei, é isso que eu senti. A conclusão que eu chego é que cada intercâmbio é único e cada intercâmbio vai te ensinar exatamente aquilo que você tem que aprender para ser uma pessoa melhor no futuro. E olha, eu espero que a Isabela consiga sobreviver nesse país que ela ama tanto, 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 de norte a sul, de leste a oeste. Calma, já acabou? Tá. Gente, obrigada por terem assistido esse vídeo. Se vocês quiserem mais vídeos como esse, é só colocar aqui nos comentários, dá uma curtida, por favor, porque isso ajuda bastante a me motivar a fazer mais vídeos, mais conteúdo. Se tiverem alguma pergunta sequer pra fazer pra mim, é só falar aqui também. E um beijo, até mais!